Oi, loucos por Jesus, chegamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus nesta segunda-feira, muito quente, mas onde também estamos com o coração queimando na expectativa do que Deus vai falar conosco. Estamos no meio exato do livro de Gálatas, da Epístola de Gálatas, e nós vamos estudar hoje o capítulo 4. Quero que você já envie essa aula para a galera, participar, já manda aí agora. Compartilha, curte e quero que você já pegue aí papel, caneta, tablet, celular, seja o que for, para você fazer as suas anotações. Lembrando que as aulas são todas as segundas, terças e quartas, às 19 horas aqui no meu YouTube, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se hoje, para você ter acesso ao conteúdo exclusivo. Vamos lá então, Gálatas capítulo 4, verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Então Paulo está aqui tentando explicar para os Gálatas que nós somos herdeiros pela fé das promessas que Deus deu a Abraão. E ele faz essa analogia, essa comparação entre o herdeiro criança e aquele herdeiro mais maduro. Aí ele diz no verso 2, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aí ele fala da gente agora, da nossa situação. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então Paulo está dizendo, a gente quando estava debaixo da lei, a gente estava sendo, ainda éramos crianças. Éramos herdeiros, mas ainda não éramos maduros o suficiente. Mas quando Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, aí nós recebemos a adoção de filhos. Agora somos filhos de Deus. E ele diz, e porque vocês são filhos, verso 6, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Ou seja, qual é o sinal de que nós somos filhos de Deus? É que nós passamos a ser moradia do Espírito Santo. O Espírito de Jesus vem habitar nos filhos de Deus. Assim, você já não é mais escravo. Olha aí, não somos mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também nos tornou herdeiros. Que mensagem de esperança, que mensagem de cura, cara. Não somos mais escravos, não precisamos ter medo, não somos funcionários de Deus, não temos cota para bater, somos filhos dele e, se somos filhos, somos herdeiros. Ei, você aí que está sofrendo, você é herdeiro de Deus, tá? Viva como herdeiro dele. O que o herdeiro de Deus tem? Tudo, porque tudo pertence a Deus. Verso de número 8, Paulo segue dizendo da preocupação que ele tinha com os Gálatas. Olha o que ele diz. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ou seja, vocês eram escravizados dos deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo estava literalmente dizendo, gente, vocês foram libertos da lei e agora estão voltando para a lei? Por que vocês estão guardando datas especiais? Por que vocês estão voltando para a lei cerimonial? A única lei que permanece de pé é a lei moral do Velho Testamento. A lei moral, não matarás, não cobiçarás, isso tudo permanece de pé, mas a lei cerimonial, circuncisão, guardar o sábado, sacrifício de animais para perdão de pecados, os Gálatas estavam voltando para isso tudo. E Paulo estava bravo com isso.
E ele chega a dizer, eu acho que eu perdi meu tempo com vocês. Ele fala isso aqui, né, no verso 11, verso 12. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está lembrando aos Gálatas como foi o primeiro contato dele com eles, para lembrá-los de que ele tinha autoridade espiritual para guiá-los. E aí Paulo pergunta no verso 15, o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Paulo está dizendo, eu estou tentando abrir os olhos de vocês estão tristes comigo? Eu vou virar inimigo de vocês porque eu estou tentando... Você sabia que tem isso, gente? Você tenta abrir os olhos das pessoas hoje, principalmente hoje, e a pessoa fica triste. Ela quer, as pessoas hoje querem pessoas que adulem elas, que fiquem elogiando, passando a mão na cabeça. E Paulo não era passador de mão na cabeça, Paulo estava tentando alertar os Gálatas. Aí, verso 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Então Paulo está dando uma alfinetada nos outros mestres que os Gálatas seguiam. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então Paulo está dizendo, é melhor vocês obedecerem não só quando eu estou presente, não, mas quando eu estou ausente também. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês são meus filhos na fé, mas estão me decepcionando. Vocês estão voltando a fazer coisas que Cristo nos libertou delas. Para quê? Para que isso? E ele fala, eu gostaria de estar aí, mudar meu tom de voz, mas eu estou perplexo. Eu estou sem chão. Aí agora ele encerra o capítulo fazendo uma comparação, uma alegoria, né, utilizando a pessoa de Sara, esposa de Abraão, e Agar, que era funcionária, escrava, né, de Abraão. Verso 21. Diga-me, vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Né? Todo mundo sabe que Ismael nasceu filho de Agar e Isaque filho de Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como alegoria, como ilustração, Paulo está dizendo. Estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril, e você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Paulo está fazendo uma comparação, ele está dizendo, gente, Agar e Ismael representam aquelas pessoas que ainda estão presas no Velho Testamento, presos na lei, presos lá, escravos daquelas regrinhas, né? Representa a cidade de Jerusalém atual, que está escrava. Aí agora olha o que ele diz, verso 28, vocês irmãos são filhos da promessa como Isaque. Como Isaque. Ou seja, vocês não são Ismael, filho da escravidão, filho do natural. Vocês são filhos da promessa. Como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Gente, é sempre assim. As pessoas que não vivem debaixo do poder do Espírito Santo,
a tendência delas é perseguir os que vivem no poder do Espírito. Você é filho da promessa, você não é filho da escravidão. É isso que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas e para nós. O mesmo acontece agora. Olha o que Paulo está dizendo. A mesma coisa está acontecendo hoje. Os filhos naturais perseguindo os filhos espirituais. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ai, gente, Paulo está dizendo aqui para mim e para você, nós somos livres. Nós não somos escravos. Nós não temos que ser religiosos, presos a um monte de regrinhas. Era isso que Paulo estava tentando dizer para os Gálatas e para mim e para você hoje. Você tem sido um filho livre, filho da promessa, ou você tem sido essa pessoa escravizada por tanta religiosidade, regrinhas ou até pecados? Pai, eu abençoo cada vida que me assistiu, que ouviu essa aula de Gálatas capítulo 4. Nos ajuda, Deus, a entendermos que somos filhos da livre, que somos pessoas que o Senhor pagou um alto preço para estarmos aqui. Eu abençoo cada uma vida e eu declaro sobre cada um a promessa se cumprindo, o poder do Senhor e a liberdade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Gostaram da aula de hoje? Se gostaram, me dá um like aí, mande essa aula para quem você ama, não é? Comenta aqui embaixo também para eu saber o que você achou. Quero te lembrar que amanhã, terça-feira, temos aula, vamos estudar Gálatas capítulo 5, e na quarta vamos encerrar Gálatas, estudando Gálatas capítulo 6, mas lembrando que as aulas de segunda e terça são abertas para todo mundo estudar, mas as aulas de quarta são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro, né, corre aí, clica no botão tornar-se membro e seja membro do nosso YouTube. Passe lá na loja do Lucinha e adquira esses livros, olha, Andando com o Tanque Vazio, livro fantástico sobre saúde emocional. Graça Transformadora, pensa num livro que te traz a noção real do que é a graça. Olha esse livro, Uma Vida com Propósito, um dos livros mais chocantes e abençoadores que eu já li. Tem esse, Loucos por Jesus, volume 2, são 60 histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. E por último tem esse devocional do Charles Spurgeon, onde você vai ter um devocional todo dia de manhã e todo dia à noite, 365 dias no ano. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br, lá tem muita camiseta, muita pulseirinha, livros, bíblias, e nas compras acima de R$170 o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar para você vir conosco para a Terra Santa. Iremos em 2024, no mês de março, para Dubai e Israel. Essa caravana já está quase encerrando, já tem muita gente inscrita. E iremos em setembro de 2024 para um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br, venha com a gente nessas viagens maravilhosas, se inscreva lá e venha porque vai ser demais. Deus te abençoe, até amanhã na aula e seja louco por Jesus.